Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros está acima do peso e cerca de 20% dos adultos são considerados obesos. O sobrepeso é tratado como uma doença pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e alerta também a organização sobre a necessidade de conscientização da população sobre esse tema em relação, claro, aos riscos para a saúde em geral. Sobre isso, eu converso agora também com o gastrocirurgião e endoscopista, doutor Eduardo Greco, sobre a importância, de estabelecer um diálogo aberto sobre o sobrepeso na luta pela prevenção. Boa tarde, doutor Eduardo. Muito obrigada pela participação aqui comigo no Band News. Um assunto importante, não é, doutor? Boa tarde, Eleni. Eu que agradeço a oportunidade. Um assunto importantíssimo, né? A obesidade, você já fala em números de 55% da população, e se a gente somar o sobrepeso, a gente já fala em 75% da população fora do peso. E a obesidade hoje ela é considerada uma doença, porque a obesidade vai trazer diabetes, problema de hipertensão arterial, refluxo, dificuldade para a mulher engravidar, uma série de outros problemas onde a obesidade é o fator principal. Então é fundamental a gente trabalhar, né? Informar, orientar os pacientes em relação a essa doença e de que forma combatê-la. Doutor, quando a pessoa é considerada obesa, existe aí uma medida do índice de massa corpórea que indica? Como é que a gente entende tudo isso? Isso é importante, né, Lene? A gente, claro, nas clínicas, lá no consultório, a gente tem outras ferramentas, que é a bioimpedância, de uma forma mais importante, mas o índice de massa corpórea é para aquele pessoal que está em casa, né, que acha que a obesidade não é uma doença. Então, você está em casa e não sabe se está fora do peso ou não está. Esse índice é uma conta simples, uma conta matemática. A pessoa vai pegar o peso agora lá em casa e vai dividir pela sua altura ao quadrado. Então, se a pessoa tem 100 quilos, está com 1,60 m, vai ser 100 dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. Isso dá um número, tá, Leni? Se esse número estiver até 25, nós estamos falando de uma pessoa com peso normal. De 25 a 30, a gente já fala em sobrepeso, e acima dos 30, a gente já fala em obesidade. Tá. Doutor, é possível, por exemplo, que algumas pessoas se alimentem bem, tenham exames em ordem, tudo em dia, e ainda assim sejam consideradas obesas? Sim, isso pode acontecer, porque também tem o fator genético associado, né? A predisposição da pessoa, da família. Então, às vezes, a pessoa tenta manter uma dieta, procura manter, né, uma atividade, está com os exames normais, porém o estresse, né, o outro fator, a ansiedade, a falta de tempo, a pessoa acaba, né, se alimentando mal durante o dia, só vai se alimentar à noite de uma maneira não tão adequada. Então, às vezes, a falta de uma rotina, a falta da pessoa também, a forma com que a pessoa se alimenta, acaba levando a uma obesidade. A gente tem muito isso, né? A sociedade traz para a gente números importantes, onde a gente vê que 1% só da população está se tratando em relação à obesidade. E por que isso acontece? Porque a grande maioria, metade deles, já pensam que não precisam. Ah, não estou obeso, eu fiz meu exame, está tudo bem, e já não se tratam. Essa outra metade tem medo de ir no médico, tem medo de procurar o médico e ter que identificar algum problema e tratar. E isso reflete em casa, porque na família, se você não combate isso, Leni, a gente tem crianças hoje, dentro desse número, quase 20% já dos adolescentes são obesos, e a gente vai ter esses adolescentes, esses 20%, 75% mais de chance para se tornar um adulto obeso. Doutor, o senhor falou sobre essa questão genética e eu te faço duas perguntas com relação a esse tema genético. A memória das células de gordura, que foi uma questão até aqui em fontes da internet que eu vi que me chamou muito a atenção para maior explicação a respeito do que é essa memória da célula de gordura e se isso tem a ver, por exemplo, filhos de pais obesos a genética pode também ter muita chance de ser um obeso, um adulto obeso? Sim, com certeza. Os filhos de pais obesos, eles vão ter, né? Se você não mudar os hábitos, não reeducar, 75% mais de chance de se tornar, né, um adulto obeso lá depois da sua infância. Exatamente porque também tem esse fator da célula, dessa questão de uma herança, da memória genética, né? A célula nossa, ela tem uma capacidade de encher, ela fica cheia de gordura e ela diminui essa capacidade. Se você, com o tempo, vai transformando todas essas suas células em células com grande capacidade dessa retenção da gordura, você no futuro vai ter dificuldade. É diferente você tratar uma pessoa que engravidou e engordou, ou que parou de fazer atividade e engordou, ou que teve alguma situação que mudou a vida, do que aquela que vem a vida toda, né, combatendo a obesidade, a vida toda tendo essa dificuldade.
Isso tem total influência no tratamento, a gente precisa prevenir isso. Sim, a gente falou então agora de obesidade e genética e agora eu falo de obesidade e questão de gênero. Existe a maior chance de os homens terem maior tendência e por quê? Ou as mulheres? Como é que fica aí a questão de homens e mulheres e obesidade, doutor? Isso, o que a gente também identifica, né, Leni, é que as mulheres têm uma tendência a estar mais fora do peso, até por uma questão hormonal, porque os hormônios femininos dependem também de ligações com gordura. Então, a gente vê que a maior dificuldade, a mulher também tem a questão hormonal da menopausa. Então, a menopausa também vai interferir no seu metabolismo, isso que não acontece tanto com o homem. Então, a mulher tem a gravidez, tem a menopausa, tem a situação hormonal e isso tudo leva ela a ter uma dificuldade maior em relação aos homens. Tanto que a gente vê que nos consultórios, geralmente, 75%, às vezes 80% da procura são por mulheres. O homem, geralmente, é aquela gordura abdominal, que a gordura é relacionada à bebida alcoólica, relacionada ao excesso da gordura, né? Então, tem aquela gordura dentro do abdômen, aquela gordura, aquela barriguinha, né? Homem com perninha fina, braço fino e a gordura abdominal, que é extremamente prejudicial, porque é uma gordura que vai lá, fica no fígado, é aquela gordura que vai para as artérias, que pode trazer problemas cardíacos, então a gente tem que se atentar a isso também. Sim, doutor Eduardo, e quando é necessário se pensar numa cirurgia bariátrica? Qual é o momento? Qual é a causa? A pessoa já tentou de tudo, não consegue emagrecer ou é questão muito de saúde aí preocupante? Qual é o momento que você, como especialista, indica para uma bariátrica, por exemplo? Primeiro momento, né, Lene, é a pessoa se identificar, ver que ela está dormindo mal, que já não trabalha igual, que acorda sem disposição, identifica que a obesidade está interferindo no seu dia a dia, o que aparece com exames ruins. Aí, o segundo momento é procurar um especialista, porque dependendo do grau de obesidade, nós temos diversas armas para combatê-las. Às vezes a pessoa sozinha tem muitas dificuldades para combater a obesidade. Então, o obeso leve, a gente vai ter, que a gente fala de IMC de 30 a 35, na obesidade leve, a gente tem a endoscopia para ajudar. Então, nós temos balão intragástrico, a sutura endoscópica, que a gente faz uma sutura por endoscopia a reduzir o volume. E naqueles obesos mórbidos, né, já com grande excesso de peso, com muita obesidade, ou já com doenças importantes associadas do tipo diabetes, já com problemas cardíacos, coronarianos importantes, você às vezes precisa utilizar a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para mudar esse perfil, para que a pessoa no futuro não tenha complicações mais graves. E quanto às demais práticas aí ou técnicas para emagrecimento, prática de exercício, técnica mais ligada mesmo à medicina, como é que fica isso, doutor? Como é que está a medicina avançando nesse sentido? Isso. O fundamental, né, a pessoa que vai tratar a obesidade vai sempre se basear em três pilares. Primeiro que é nutrição, é a parte alimentação. O que faz a pessoa perder peso é a sua reeducação e a sua alimentação. Seguida de atividade física. Atividade física é fundamental para a gente ter o equilíbrio entre a ingesta, a quantidade de calorias e você consumir essas calorias. E o pilar do lado emocional, de controlar a ansiedade, do lado psicológico, de criar rotinas em relação à alimentação. E a medicina avança nesse sentido, porque nós temos várias técnicas, nós temos cirurgias bariátricas e todas elas mostram que a obesidade não tem cura. A obesidade tem controle. Então, as técnicas servem para você emagrecer a pessoa, tirar a pessoa de um patamar de uma obesidade que está prejudicando muito a saúde dela, quadros de depressão severa, e a pessoa não consegue perder peso, e levá-la para um índice onde ela consegue voltar a se controlar. Então, a obesidade tem controle. A gente tem várias buscas hoje, porque o grande problema também, Leni, é o paciente que já operou, já fez algum tipo de tratamento e hoje engordou novamente. A Sociedade de Cirurgia Bariátrica mostra para a gente que cerca de 40% dos pacientes tendem a voltar a ganhar peso. Então, a nossa grande busca hoje é evitar com que esse paciente volte a ganhar peso e como é isso? É controle. É você manter esse paciente próximo o tempo todo, né? No consultório, com a nutricionista, com a psicóloga, com a atividade física, e você ir identificando. Então, temos hoje medicações, temos tratamentos para ajudar esses pacientes. Doutor, o senhor falou do pilar emocional, né, psicológico, que é importante ser salientado aqui, porque a gente está em tempos de pandemia, ainda estamos, apesar da quarentena mais severa ter passado, e a gente vê que o aumento, né, no consumo de alimentos, bebidas, foi considerável, a questão da ansiedade também para muitos. Tudo isso, doutor, a obesidade pode ser considerada também um fator de risco para a Covid-19, junto, claro, a essas tendências que a pandemia trouxe? Perfeito, né? Para a gente levar mais uma informação
Parece que perdemos o contato com o doutor Eduardo Greco, que está explicando aqui um pouco mais sobre a questão da obesidade, né? Os riscos que a doença traz. A obesidade é considerada uma doença, é considerada aí para ser levado a sério. A gente está tentando restabelecer esse contato, porque o doutor está explicando muito bem essa questão. A última pergunta que eu fiz a ele foi como a obesidade se relaciona com o risco para a Covid-19. A gente sabe que a Covid-19, ela está atrelada a condições de alto risco para pessoas que já apresentam comorbidades, né, principalmente problemas cardíacos, problemas também ligados ao fumo. A gente já conversou aqui com especialistas sobre a questão dos fumantes e a Covid-19, né, ligada ao pulmão principalmente, a Covid, que é uma doença também aí que interfere nesse sentido. Parece que estamos ainda tentando, né? Estamos ainda tentando? Estamos de volta com o doutor Eduardo Greco. O senhor me escuta bem, doutor? Oi, Tânia, estamos aqui. Voltou, boa. Escuto ótimo, tá tranquilo. Então vamos para esse ponto importante, né? A questão do fator de risco para a Covid e obesidade, doutor. Isso é importantíssimo, viu, Linda? Porque a Organização Mundial de Saúde considerou, né, a obesidade como um fator de risco para a Covid-19. E por quê? Porque na obesidade o paciente se torna um paciente inflamado. O que é um paciente inflamado? A sua defesa, os seus anticorpos vão ser menores. Então, todo paciente obeso fica gripado mais fácil, tem doença mais fácil. E na Covid, mais ainda. Então, é importantíssimo as pessoas se tratarem. E a gente detectou isso de que forma? Se você retirar o fator idade, né, que é o principal ponto para os casos graves e os óbitos, nas UTIs, os pacientes graves jovens são obesos. Então, é importante ver como a obesidade influencia e tem um papel importante, né, na patologia. E agora, na Covid, as pessoas precisam também tomar cuidado em relação a isso. Doutor, eu vejo dados aqui que mostram que mais de 41 milhões de brasileiros são considerados obesos, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros tem essa doença, né, considerada aí no perfil, digamos assim. A gente pode considerar que isso é um fato cultural, porque olhando para os Estados Unidos, por exemplo, a população dos Estados Unidos tem aquela mania de comer muito fast food, né? Hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes. Como é que fica entender esse cenário brasileiro com relação ao que influencia ou não para maior índice de obesidade populacional? Sim, com certeza, porque a obesidade está correlacionada, né, Leni, totalmente com o fator comportamental. E nós mudamos um pouco a nossa alimentação, o nosso perfil para um perfil de alimentação americanizada, né? Então, muito fast food, muito alimentos congelados. Então, isso precisa ser mudado. A gente precisa retomar isso e a família dar o exemplo dentro de casa, levando verduras, levando legumes. Nesse momento da pandemia, nós estamos orientando os pacientes que estão em casa. Doutor, mas é difícil, o doce, a gente quer, mas tem um momento para o seu filho, você mostrar para o seu filho, mostrar alimentos novos, experimentar novos alimentos. Então, precisamos mudar essa cultura, buscar mais alimentos saudáveis, né? Buscar, as pessoas, a gente come muito sol, carboidrato, muita farinha, muito fubá, muito arroz. Então, buscar alimentos mais saudáveis, porque senão nós vamos cada vez mais, né? O Brasil está com uma cultura de uma alimentação só alimentando essa pandemia que é a obesidade. Doutor, existe mais alguma questão que eu não cheguei a te perguntar que o senhor acha importante trazer aqui para quem nos assiste? O que eu acho importante, né, Neni, a gente tem dois públicos, né? Aqueles pacientes que já estão tratando, se foram operados, fizeram algum tipo de tratamento, então esses pacientes saíram. É importante falar isso, muitos pacientes fizeram tratamentos e emagreceram, então eles não são fatores de risco, nós somos muito questionados e procurados pelos pacientes, então como perder o peso, saíram do fator de risco, isso é muito importante. E aquele paciente que está com obesidade, que detectou, que em casa está vendo o seu filho, o adolescente, é importante procurar um médico. Busque uma ajuda, porque existem diversos hoje tratamentos que sempre vão iniciar com nutricionista, atividade física, né, essa parte de controle da ansiedade, mas existem vários tratamentos, porque tratar a obesidade não é simplesmente fazer uma dieta. Então, é importante primeiro buscar um médico, fazer os exames, porque a partir daí você vai poder ter o tratamento indicado para você. Tá, então, Eduardo Greco, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, esclareceu muito bem as dúvidas e bom sábado, bom final de semana para o senhor. Para você, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, bom programa. Muito obrigada.